Olá, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos em mais um episódio da série Diálogos Dragon Dreaming. Meu nome é Kamala Aymara e hoje a gente vai bater um papo sobre desenvolvimento pessoal e projetos colaborativos. Eu vou conversar com uma convidada muito especial, uma amiga querida, parceira de facilitação, Érica Campos. Vamos convidar a Érica, então, que... Bem-vinda, Érica. Érica, quando você quiser, pode solicitar a entrada. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui nessa Sexta-feira da Paixão, que é um dia muito apropriado, sobre o qual nós somos apaixonadas. Érica? E aí, minha amiga? Dona, bem-vinda. Tão perto e tão longe. É. Então, me apresentando novamente, meu nome é Kamala Aymara, eu sou facilitadora e multiplicadora do Dragon Dreaming, que é uma das metodologias que eu trabalho com facilitação de projetos colaborativos. E a Érica Campos, aqui do Delfos Natureza Integral, é minha parceira de facilitação, parceira de projetos de vida e também terapeuta junguiana. Por favor, Érica, se apresente para o nosso pessoal que está assistindo. Bom, primeiro agradecer, minha amiga, por esse convite. A gente conversa sempre offline sobre tudo dessa vida, né? Sobre projetos, sobre métodos, a gente também atua junto. E, bom, minha trajetória ela é baseada como oceanógrafa formada. Eu fiz minha trajetória muito nas ciências ambientais, depois eu migrei para execução de projetos socioambientais. E agora estou nessa fase de atuar também como analista junguiana, né? Tentando trabalhar todas essas facetas de aprendizado na minha vida, né? Unindo todas essas abordagens, né? E o Dragon Dreaming, para mim, que é o tema do nosso encontro, é uma forma de possibilitar a união dessas abordagens, né? Por isso que eu gosto muito do método. Então, Érica, eu te convidei para bater esse papo com esse tema, desenvolvimento pessoal em projetos colaborativos, por dois motivos principais. O primeiro é que tanto eu quanto você, eu acho que a gente teve o primeiro contato com o Dragon a partir de uma busca pessoal por nosso desenvolvimento, né? A princípio, assim, lá tem 7, quase 8 anos que eu tive o primeiro contato com o Dragon Dreaming. Eu estava num momento muito intenso de uma busca de desenvolvimento, em mais um momento, né? Porque acho que a gente passa a vida inteira nessa busca e tem alguns períodos que a gente intensifica. Eu estava num período sabático, fazendo algumas formações e conheci o Dragon Dreaming. E nesse mesmo ano eu conheci a Érica, né, no Confestival do Dragon Dreaming. A gente fez também um curso de ecologia profunda com o John Croft nessa mesma sequência, que foi muito especial. E a Érica também, pelo que a gente conversa, se aproximou da metodologia a princípio por essa busca de desenvolvimento pessoal. E o segundo motivo é que ao longo desses anos, conforme eu fui trabalhando com os projetos e percebendo o que bloqueava os projetos, aonde que as coisas pegavam, eu percebi que a grande maior parte, estou generalizando um pouco aqui, mas na minha observação pessoal, na minha experiência pessoal, o que bloqueia os projetos são as questões individuais que as pessoas não trabalham em si mesmas. E isso gera falta de comprometimento, gera as pessoas assumirem mais compromissos do que elas realmente têm capacidade de dar conta, gera, e eu falo por mim mesma, inclusive, em alguns projetos, em alguns momentos eu já fiz isso, e também uma série de conflitos aí por, né, espelhamentos e questões que as pessoas estão projetando nas outras pessoas, porque não estão vendo as suas próprias questões que estão dificultando a realização da parte que lhe cabe dentro do projeto.
Eu queria saber como é que é isso para você, se isso faz sentido, como que é a sua observação e a sua experiência de tantos anos trabalhando com pessoas. Ah, é tão bom ouvir você falar, adoro, né? Você sabe que eu fico olhando e adoro. Gente, é que nem uma conversa que a gente tem no dia a dia. A gente fica horas e horas, né? Então, pois é, a gente começou junto, né, Kamala? Eu estava aqui em Serra Grande, eu morava em Salvador, e eu já atuava com projetos socioambientais, na época, já há muito tempo, com diversas metodologias, abordagens, enfim. Só que eu estava sentindo falta de me renovar em termos de abordagem, né? E eu estava em Salvador, recebi um flyer de um curso do Dragon Dream que aconteceu em Serra Grande em 2014, foi. Por isso tem 8 anos, né, que a gente se conhece e tá junta, né? E eu achei estranho no começo, mas eu vou lá ver lá, é porque eu estou precisando aprender uma nova metodologia. Vai ser na casa de um amigo meu que eu já não vi há 15 anos, há 20 anos, que era o Renato e a Lica. Fora isso, eu nem imaginava, não pesquisei, fiz questão assim, não vou pesquisar nada sobre isso, vou lá me jogar. E foi um baque para mim, foi um curso introdutório, quem deu o curso foi Raquel e Pedro, né? Foi Raquel e Pedro, se eu não me engano. Raquel, com certeza, acho que foi Raquel e Pedro, em 2014, aqui em Serra Grande. E foi um baque para mim, porque trouxe alguns aspectos justamente da importância do aspecto do autoconhecimento individual em projetos coletivos, colaborativos, que era onde eu atuava. Eu atuava, como sempre, facilitadora de elaboração e execução de projetos, geralmente com comunidades tradicionais, né? Com comunidades rurais tradicionais. Então, eu atuava muito com esse grupo. E aí eu te conheci lá no Confestival e aí eu me joguei no Dragon Dreaming mesmo, né? E a gente se conheceu lá no Matutu, no Confestival depois, e depois já nos mudamos para Serra Grande, o Dragon Dreaming veio com força para cá. Para mim, eu utilizei, e aí conhecendo a metodologia desde o introdutório, me aprofundando no trabalho de ecologia profunda que o John e a Liz desenvolveram e fizeram, a gente participou, né, lá no Matutu em 2014, eu comecei a usar o Dragon Dream, a observar os dois aspectos da roda, porque é como se fosse assim, eu me senti assim, na época, eu já dominava o planejar e o executar, eu já sabia que tinha que ter projeto piloto, né, eu usava já essas abordagens nos trabalhos que eu fazia, mas a escuta das comunidades ainda para mim era muito deficiente, porque como a maior parte do tempo eu atuei via projetos governamentais, né? Sendo com ONGs, com muitas ONGs, com lideranças, com movimentos sociais. Mas também existia uma urgência na execução dos projetos. E aí o que ficava um pouco de fora? A escuta desses pares que estavam envolvidos no projeto, né? Em termos de como o projeto poderia ser melhor alinhado, ser melhor pensado, ser melhor sonhado. E o quadrante que a gente fala do celebrar, né? A gente pouco fazia uma avaliação entre os pares, no sentido dessa avaliação interna, né? De quanto a gente evoluiu, de quanto a gente aprendeu enquanto indivíduo, enquanto grupo. A gente fazia avaliação de indicadores, a gente trabalhava com indicadores qualitativos e quantitativos, mas essa abordagem, né, de análise interior, né, tanto no início do projeto, os sonhos, como no final do projeto, a celebração, eu sentia falta. E o Dragon Dreaming me despertou isso. Eu sentia falta de alguma coisa, mas eu não sabia o que era. Porque nas metodologias tradicionais, a gente não vê esses aspectos bem desenvolvidos. A gente já vê os aspectos da outro lado do quadrante, né, que é o planejar e executar. E aí, a partir disso, o Dragon Dreaming me levou por um caminho, na verdade, de estudo e aprendizado voltado muito para essa questão da importância do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, da ciência holística, da complexidade
E aí também, primeiramente, ele me serviu muito para o meu desenvolvimento individual, né? Até hoje eu uso ele, assim, a roda, o método em si, muito comigo. Legal, Érica. E como que é a sua observação da consciência das pessoas desse processo dentro dos projetos, né? Porque, na minha percepção, mesmo dentro de Dragon Dream, mesmo trabalhando com pessoas que conhecem a metodologia, e lembrando aqui para quem está nos assistindo que são aspectos fundamentais do Dragon Dream, o desenvolvimento pessoal, o fortalecimento comunitário e o serviço à terra, né? Então isso está lá assim desde o início, desde o primeiro contato que a gente tem com a metodologia, isso está dito. Mas a minha sensação é que, ao longo da execução dos projetos, a gente acaba caindo nessa armadilha de novo do realizar, do executar, porque é uma questão cultural, né? A gente aprende desde sempre que são bacanas as pessoas que realizam. Eu costumo dizer que quando a gente fala assim que a pessoa é um sonhador, isso não costuma ser um elogio na nossa sociedade, né, em geral. E quando a gente diz a pessoa é um realizador, isso costuma ser um elogio. Então, a gente tem isso muito entranhado ao longo da vida inteira. E aí não é simplesmente um conceito, apenas aprender teoricamente que o desenvolvimento pessoal é fundamental para a realização de projetos altamente bem-sucedidos, né? Como a gente diz dentro do Dragon. Só aprender, só entender isso teoricamente, eu vejo que na prática as pessoas acabam esquecendo desse aspecto, né? Às vezes ainda mantém um pouco mais o aspecto na celebração do que foi desenvolvido ao longo do projeto, mas muitas vezes atrelado a uma questão técnica de aprendizados de ferramentas, de aprendizados de formas de realizar o próprio projeto. E eu vejo pouca investigação de autoconhecimento mesmo, das pessoas buscarem entender as suas potências, as suas principais qualidades para conseguir desenvolver cada vez mais isso, e também de perceber as suas limitações. E eu acho que é muito, muito, muito importante. Porque na empolgação, quando a gente está ali no momento do sonhar, principalmente, que é sempre muito lindo e muito mágico, a maioria das pessoas que eu vejo acaba se comprometendo além do que realmente tem condições de praticar e de realizar no dia a dia. E para quem não nos conhece, está chegando agora, né? Eu e a Érica, a gente é parceira mesmo, a gente facilita junto, a gente tem um grande projeto juntos, um projeto que já leva aí quase 6 anos e um projeto muito, muito especial de uma ecovila aqui em Serra Grande, no sul da Bahia, onde a gente mora. E ao longo desses anos, eu pude observar que a falta de consciência e de trabalho de autodesenvolvimento leva realmente a bloqueios no projeto. E aí eu me lembro de quando a gente foi fazer o curso de Superando Bloqueios com o John e a Lisa, lá na Forquilha. Todo mundo chegou achando que ia aprender técnicas e ferramentas para superar bloqueios em projetos, processos, né? E quando a gente chegou lá, foi como disse a Érica, um baque, assim, foi uma porradona, porque era um curso muito voltado para a gente superar os nossos próprios bloqueios. Era algo assim totalmente voltado para esse aspecto, né? Como que é para você? Você percebe, né? Para além de você, da sua própria pesquisa de autodesenvolvimento, você percebe que isso é uma limitação? Que as pessoas não observam isso, ou que se elas observassem mais isso, investissem mais ao longo do processo da realização dos projetos, as pessoas estivessem mais atentas para as suas próprias limitações, o impacto que isso teria, né, na execução do projeto? Como que você observa isso? Depois dessa caminhada aí que a gente já fez, né, de 6 anos, facilitando projetos, né, facilitando os nossos projetos pessoais, coletivos, individuais, né,
A gente vê primeiro, né, uma coisa que a gente sempre falava, né, Camala? A gente sempre está tentando abordar isso, né? Isso é uma coisa bem interessante que a gente, para mim, ainda é um labirinto. A diferença é quando eu estou como facilitadora num projeto, que eu confio, que também é meu sonho, porque é o sonho para a Mãe Terra, para melhor desenvolvimento, né, para uma melhor geração de renda, né, que geralmente são esses projetos produtivos com comunidade, né, de base agroecológica, de base ecológica, enfim, mas existe uma urgência que é trazer uma qualidade de vida melhor para aquelas pessoas, né? As comunidades ainda não chegaram no seu nível de bem-estar para querer um projeto somente para alcançar um autoconhecimento e um autodesenvolvimento. Uma coisa é essa, né? O meu papel como facilitação num projeto que é do outro. E o meu papel de facilitação num projeto que eu faço parte. Aí a coisa já embola. Porque sou eu, como facilitadora, como conhecedora de execução de projetos, com experiência, né? E sou eu porque meu sonho está ali. Eu compartilhei meu sonho, lembrando que o nosso projeto, né, que a gente tem em comum, né, pessoal e tal, que é um coletivo, também usa toda a abordagem do Dragon Training e outras que Kamala, que é muito tem essa posição de facilitadora no projeto traz, que é o Fórum ZEG, enfim, ela pode falar mais um pouquinho dessa metodologia também. Mas eu sinto também que tem esse papel, né? Quando eu estou facilitando um projeto que é fora, que é externo, eu consigo olhar melhor. Quando eu estou dentro de um projeto e estou facilitando ao mesmo tempo. Ainda para mim isso é uma confusão, assim, no sentido de até onde é o meu limite como facilitadora e como integrante, componente daquele grupo. Mas também, isso é a posição nossa, né, de facilitação, mas também essa coisa da dificuldade que você falou, eu cada vez mais, eu sempre achei uma coisa. Existem, você falou das potencialidades. Num grupo, existem as pessoas com suas potências e seus pontos fracos, né? E aqueles que executam, a potência deles é executar. Beleza. Eles vão fazer isso muito bem, né? E o ponto fraco deles, justamente, é outro extremo da roda, que se a gente for ver na roda Dragon Dreaming, é o sonhar, é voltar para si. É voltar para si antes de tudo, antes de passar por um processo, né? Então, cada vez mais eu acho importante entender essas personalidades dentro do projeto, quando é possível. Porque o sonhador, e aí eu acho que a gente se enquadra bastante, eu me enquadro nessa roda, desse quadrante, eu sou mais sonhadora, porque os sonhadores, eles são visionários, eles conseguem enxergar além, eles não sabem eles sabem que aquilo vai acontecer, mas eles não que um caminho vai ser tomado e talvez um resultado negativo possa acontecer, por exemplo, e ele não sabe explicar, porque né, não é lógico, ou seja, ele tem alguma deficiência no planejamento e na execução, por exemplo, eu me coloco, né? Apesar de auxiliar muito bem os projetos para planejamento e execução, é uma deficiência minha que eu aprendi ao longo de um tempo, fazendo isso, mas eu tive que aprender. Não é uma coisa que é natural na minha pessoa. E quando a gente fala dessas potencialidades, eu acho que é fundamental observar. Porque aí a gente vai deixar um pouco dessa cobrança, dessa pressão, né? Por exemplo, aquele que é executor e tem dificuldade de sonhar, por que não ele começar, que aí a gente vem da questão da celebração autêntica, né? Por que não ele começar celebrando a partir de um processo para ele começar a entrar no seu caminho de autoconhecimento? E não, num primeiro momento, abrir uma vulnerabilidade que talvez ele não tenha, por exemplo. Eu não sei se eu me fiz entender, mas eu vejo também que essas deficiências no processo de autoconhecimento e desenvolvimento são por si só uma potencialidade que precisa ser desenvolvida. Legal, Érica.
A gente tem um pedido aqui no chat para falar mais sobre os tipos de bloqueios. Eu não quero entrar muito por todos os bloqueios, porque assim, a gente tem um bloqueio para cada passo do Dragon Dream, né? E são muitos passos e muitos bloqueios. São 12 passos e 12 bloqueios. Então, talvez a gente possa fazer num outro momento uma live mais específica sobre isso. Eu acho muito interessante. O que eu quero trazer é que, na minha percepção, um dos maiores bloqueios, eu posso estar enganada, tá? Isso é da minha experiência, dos projetos que eu participei, mas um dos maiores bloqueios assim que realmente trava é quando as pessoas não fazem o que falam. E muitas vezes elas não fazem o que falam, não porque elas não querem fazer, mas porque elas assumiram compromissos acima da sua capacidade de realizar, ou capacidade técnica, ou capacidade de tempo, né? Isso é muito comum hoje em dia, a gente quer fazer um monte, mas tem muita coisa acontecendo, não consegue fazer tudo. Então, eu quis trazer esse foco hoje, porque muitas vezes a gente acha que um projeto não vai para frente porque falta dinheiro, né? Geralmente é um grande tabu na nossa sociedade, então a gente... e às vezes é um limitador mesmo, mas na minha experiência, de novo, lembrando que isso é um olhar muito pessoal, a gente conseguiu superar questões financeiras que pareciam impossíveis num primeiro momento. Falando agora desse projeto que eu realizo com a Érica, que é um projeto muito grande e que teve investimentos financeiros na casa aí de milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de reais, a gente conseguiu superar a questão financeira. Mas o que mais dificulta é a dificuldade mesmo que vai acontecendo nos relacionamentos, muito por conta dessa pouco investimento em autoconhecimento. Então, eu acredito que dentro dos projetos faz parte de todo o processo, né? A gente queria lembrar aquela ideia de fractal, aquele conceito de fractal, de que a gente tem todos os passos dentro de cada passo. E a gente estuda a roda do Dragon Dream assim, numa sequência que é didática, é pedagógica. Né? Então a gente sonha, a gente planeja, a gente realiza, a gente celebra. Mas no dia a dia, as coisas não acontecem assim, uma depois da outra e uma tão separadinha da outra. Né? As coisas acontecem em fractal e tudo ao mesmo tempo agora. Então, essa celebração, ela não pode estar apenas prevista para o final de uma etapa de um projeto, para daqui a 6 meses, para daqui a 3 meses. O ideal é que isso, em alguma medida, vá acontecendo cotidianamente, né? Que isso faça parte da prática dos projetos. E aí existem metodologias que dão suporte para isso. A Érica falou do Fórum ZEG, que é uma metodologia praticada em algumas ecovilas, principalmente na Europa, né? Foi desenvolvida em ZEG. A gente tem também uma prática muito forte em Simbellinden, que é a ecovila da qual a Ita Gabert faz parte. A Ita foi responsável por trazer o John para o Brasil, lá em 2012, 2011, não lembro direito, porque eu só entrei em contato com a metodologia em 2014. Mas a Ita, hoje em dia, ela investe em trazer tanto a formação de facilitadores de fórum, quanto, com mais frequência, um curso que ela chama de Semente da Confiança, que são práticas para a gente melhorar a comunicação autêntica, né? A comunicação sincera e profunda, a comunicação transparente, tanto na fala quanto na escuta. Trazer essas práticas para o dia a dia dos projetos, porque com uma comunicação assertiva, transparente, a gente consegue melhorar a confiança entre os participantes e a gente consegue receber feedbacks dos outros participantes, que é uma ótima forma da gente se enxergar também, porque muitas vezes a gente não enxerga as nossas próprias limitações e aí a gente começa a projetar as limitações nas outras pessoas e buscar a resposta do lado de fora. Então, isso não deu certo porque fulano não fez isso, porque ciclano é assim, né? Porque Beltrano sempre age de tal forma diante de uma situação.
E eu gosto muito da ideia de que é melhor a gente perceber uma dificuldade na gente do que 10 no outro, porque a nossa a gente consegue mudar. Não que seja fácil, né? Quem está aí em busca de autoconhecimento e autodesenvolvimento sabe que não é fácil. Muitas vezes a gente fica anos para conseguir melhorar um pouquinho algum aspecto limitador nosso, mas ainda assim vale mais a gente reconhecer um desafio na gente do que apontar 10 dedos para todos os outros, porque isso não leva a lugar algum e aí acaba gerando uma série de conflitos, e os conflitos são, assim, um caminho certo para o projeto desandar, um projeto colaborativo, né? Érica, não sei se você quer comentar alguma coisa sobre essa minha fala. Eu adoro, né? Porque aí você fica falando, já me puxa vários assuntos. A ideia Aí é eu fico aqui anotando, adoro. A gente é muito produtivo junto, gente. Qualquer conversa já surge várias ideias. Quando comecei aqui estava esperando você iniciar a live, eu acho que para quem conhece o Dragon Dreaming sabe, né? Que aquele quadrante do sonhar e do celebrar, ele diz respeito ao autoconhecimento, né? São inputs para o autoconhecimento. E o quadrante do planejar e do executar são inputs para o autodesenvolvimento. Então, você já traz, né, uma possibilidade de injetar seu autoconhecimento para fora, trabalhando o seu autodesenvolvimento, que é com os outros, né? E é nessa hora, né, com os outros, que os conflitos vão se dar. E eu penso que o conflito é uma oportunidade sempre. Conflito é oportunidade, né? Mas isso, de fato, vem de uma perspectiva de olhar o conflito para o autoconhecimento, né? E muita gente ainda não sacou isso, especialmente quando a gente trabalha nas comunidades, né? Essa questão do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, ainda é muito tateada ainda, né? Ela não é uma questão ainda muito falada, né? Eu me lembro da gente desenvolver aquele projeto da rede, né? Como era difícil, né? As mulheres da rede de mulheres pescadoras da APA da Costa dos Corais, que foi o último projeto externo que a gente facilitou, né? Antes da pandemia, né? Um pouquinho antes. E a dificuldade que a gente tinha, né, Kamala? E a Kamala usava muito também da abordagem dela corporal, né? Isso o conflito, ele pode ser também destravado nessa abordagem corporal, e quando a gente faz o trabalho junto, a Kamala traz muito bem essa abordagem. Ela tem também essa formação, né? Enquanto eu vou trazendo alguns caminhos intuitivos, ela vai trazendo essa abordagem cultural. E o conflito é caminho para o autodesenvolvimento. Agora, cabe a nós realmente sustentar isso, né? E a gente fala um pouco de Vivina, né, da gestão criativa do conflito, que também é uma mestre que a gente segue, uma pessoa que nos orienta muito dentro da abordagem dela, né? É como fazer a gestão criativa daquele conflito, né? Como aquele conflito ser produtivo para ambos os lados, né? Esse é um processo de autoconhecimento, né? Como o conflito ele é produtivo para ambos os lados quando eu estabeleço o que é prioritário para mim. E para eu saber o que é prioritário para mim, dentro daquele projeto coletivo, dentro daquele projeto que está um monte de gente sustentando, eu tenho que me autoconhecer. Eu tenho que saber o que para mim é inegociável, né? Então, assim, o Dragon Dreaming, ele exige autoconhecimento, né? A roda do Dragon Dreaming, implementar o Dragon Dreaming exige que ou a pessoa, ela caminhe por essa trilha, ela inicie, como eu iniciei, porque eu tinha algumas abordagens comigo de autoconhecimento, mas foi o Dragon Dreaming que me jogou assim no furacão do autoconhecimento, né? A ponto de eu me tornar uma analista junguiana depois de 8 anos, né? Só isso, só esse detalhe. Mas o Dragon Dreaming é condição, né? Dele se desenvolver, né? A gente não consegue trabalhar apenas um quadrante mais prático, um planejamento e execução, usando aquela ali o método, se eu não tiver essa outro quadrante do autoconhecimento, né?
Então, não tem jeito, assim, dentro dessa abordagem que a gente fala, o autoconhecimento e o autodesenvolvimento, ele é fundamental. E aí, é essa via de duas mãos, né? De levar o que é fundamental para mim e colher o que eu ouvi do outro, mesmo que seja numa abordagem conflituosa, e trazer para mim e ver o que é meu, o que é do outro, e retroalimentar aquele processo. Precisa, o Dragon Dreaming exige dedicação, né? Exige realmente a vontade de crescer interiormente, de crescer como pessoa. Ele não sustenta outra forma. Ele não consegue sustentar outra forma que não seja de abrir os olhos para isso. Ele é feito disso, né? O Dragon Dream ele é feito da abordagem indiana, ele é feito da jornada do herói, né? Tem amigos nossos que trabalham os arquétipos dentro do Dragon Dream. Cada quadrante do Dragon Dreaming tem um arquétipo associado, vinculado à jornada do herói. Eu tenho feito um trabalho dos tipos também psicológicos junguianos, né? Quais são os tipos vinculados a quadro... tenho observado, né? Quais os tipos psicológicos voltados para cada quadrante, por exemplo. Então, ele é uma roda infinita de complexidade, porque ele é feito desses fractais desse conhecimento ancestral, né? E é isso. O conflito faz parte dessa ancestralidade, né? O homem, ele cresceu, ele evoluiu, né? A raça humana evoluiu a partir do conflito, né? A partir do conflito com o ambiente externo, com o ambiente de relações, né? Ele foi evoluindo, né? A civilização. Ou não, né? A gente continua, né? Talvez evoluindo por um lado, desenvolvendo pelo outro, mas é sempre no processo, né? Com ele e com o externo, né? Nesse embate, nessa tensão, que é justamente o que Jung fala. Para ter evolução, é preciso de tensão entre opostos. E o Dragon Dreaming trabalha muita tensão. Se eu tenho tensão, eu tenho saída criativa. Se eu tenho paradeiro, eu tenho águas paradas, eu não evoluo. É isso aí. Muito bom. A Eliana Arruda está pedindo para a gente compartilhar os nossos contatos. Eliana, meu nome é Kamala Aymara. Kamala com K. Você me encontra assim mesmo aqui no Instagram. E a Érica Campos, ela está aí nesse perfil Delfos Natureza Integral. Natureza Integral. Delfos com PH. Com PH. Sejam muito bem-vindos. Eu tenho me voltado cada vez mais para essa questão do autoconhecimento e de como a gente leva também a metodologia do Dragon Dreaming para a realização de projetos de vida, né? Apesar de ser uma metodologia para colaboração, é como que a gente pode aplicar isso na nossa própria vida. Tamara, eu queria muito também que você falasse, eu acho que a gente falou dessa coisa de como os processos corporais dentro de um processo de colaboração, de um planejamento, podem ajudar, sim. Eu gosto muito dessa abordagem que você faz nas suas oficinas. Então, a minha formação original, gente, lá atrás, é em educação física, e aí eu me especializei em terapia através do movimento, na Angelviana, porque eu sempre tive interesse por essa integração de corpo físico, mente e emoções, né? Eu entrei na educação física porque eu queria muito estudar o corpo humano, e eu queria muito ter acesso a um laboratório de anatomia e estudar fisiologia e biologia, mas eu sempre tive caminhando aí numa interseção que as pessoas não me reconheciam muito dentro da formação, né? Porque eu estava sempre ali na borda, voltada entre o que é do corpo e o que é da mente. Então, algumas pessoas diziam que eu devia estudar psicologia. E aí, a partir dessa especialização e do meu processo de autoconhecimento, eu fui entrando em abordagens mais coletivas, né? Em terapias de grupo e processos corporais de grupo.
E aí isso foi caminhando para o Dragon Dreaming e para outras ferramentas de facilitação, e eu trabalho basicamente com grupos. Agora estamos voltando mais de novo, né, porque aquela coisa do pêndulo assim, que vai e volta, então eu estou voltando para essa importância de trabalhar o indivíduo dentro do grupo e de trabalhar o indivíduo através do grupo também, porque uma coisa que eu queria ressaltar é que não adianta também a gente ficar só no nosso próprio processo de autoconhecimento, em si mesmado, em nós mesmos, se a gente não se relaciona, né? A gente testa, a gente aplica, a gente percebe mesmo a nossa evolução, o nosso desenvolvimento através do contato com o outro. Porque é na relação com o outro e na relação dentro de grupos, de pequenos grupos, seja ele sua família, um grupo de amigos, um grupo de trabalho, que vai se reproduzindo em um microcosmo social, onde as suas dificuldades e as suas potencialidades também vão aparecendo. Então, essa questão do corpo, ela sempre esteve presente na minha vida, ela veio junto comigo, assim, desde que eu me entendo por gente. E eu trago em formas de exercícios, né, de vivências dentro do processo. Não, eu nem ressalto muito para as pessoas que isso está acontecendo, né? São coisas simples, são coisas básicas. Me inspiro muito também em Vivina, que a Érica já citou aqui. Quem ainda não conhece, vale a pena dar uma pesquisada em Vivina Machado. Ela é criadora de um método que se chama Diálogo e Gestão Criativa de Conflitos, que eu gosto muito porque eu amo comunicação não violenta, né? Comunicação não violenta já está muito mais difundido, quase todo mundo que tem interesse por esses assuntos conhece já a comunicação não violenta. Mas o que a Vivina traz, que é um acréscimo à questão do diálogo e de conflito, resolução de conflito, ela traz uma abordagem corporal, que é bastante baseada em bioenergética. Então, eu fiz também uma formação em bioenergética e aí eu trago isso tanto no início de um processo, quanto em intervalos, dentro do Fórum de Zeg, que é uma metodologia de diálogo, né? Uma metodologia circular de compartilhamento, de diálogo e de fortalecimento de confiança. Dentro do Fórum, para quem não conhece, acontece muito movimento corporal. Isso também é um dos motivos que eu me encantei pelo fórum. Porque a gente não fica ali só sentado em círculo conversando, que já é um potencial imenso, tá? Não estou querendo diminuir isso. Um círculo de partilha já é algo, assim, sensacional se você tem como prática cotidiana. Você sentar e conseguir realmente, né, falar o que você está sentindo. Só falar já é muito mais do que a gente costuma fazer no dia a dia. Agora, quando você entra com um fórum, por exemplo, que a pessoa se desloca para dentro de um círculo e passa a se movimentar, né? Não necessariamente fazer exercícios, não é necessariamente conduzido, mas a pessoa passa a se movimentar, ela... Cachorros latindo. Ela consegue acessar lugares que são diferentes daquele racional que pré-estabelecido, daquele discurso racional que ela pratica com os outros e com ela mesma. Então, através do movimento, você começa a movimentar também coisas dentro de você e sair um pouco do controle, né? E aí um facilitador de fórum, ele pode te convidar a acentuar um movimento, a fazer um novo movimento, lembrando que é sempre um convite dentro dessa metodologia, e aí isso vai liberando pensamentos, sentimentos e emoções que muitas vezes a pessoa não estava consciente ou não estava querendo aprofundar naquele momento, mas que ela precisava, enfim. A gente é integrado, né? O ser humano é corpo, mente, emoções e outros aspectos que eu não vou entrar aqui porque a gente poderia ficar falando disso infinitamente. E aí vai variar um pouco de acordo com as crenças de cada pessoa. Mas eu acho que se a gente tem a consciência desses três aspectos, já é bastante coisa, né? De como que as nossas emoções afetam o nosso corpo, como que os nossos pensamentos afetam o nosso corpo
E como que a gente pode fazer disso também um caminho reverso, que é através do nosso corpo acessar e estimular pensamentos e emoções. Então, é isso. Eu acho que a gente consegue ganhar mais. A gente está vivendo numa era de especialistas, né? Da pessoa ir cada vez indo para uma coisa mais específica. Mas eu tenho essa natureza mais holística, mais integrativa, mais sistêmica. Então, eu não consigo deixar de lidar com todos esses aspectos dentro de um trabalho. Acho que é isso, Érica. E eu queria colocar também da importância dessa abordagem cultural que a gente corporal, que você falou muito bem, para realmente como dica assim, né, para trabalhos comunitários, né? Eles são realmente essa abordagem é realmente uma abertura para que outros processos, se a gente for implementar o método Dragon Dreaming com comunidades tradicionais, com comunidades rurais, né? Essa abordagem corporal, ela é fundamental para a gente abrir os outros campos do Dragon Dreaming, porque ajuda a manifestação justamente dessas emoções, do sentimento próprio, do sentimento para aquele projeto, né? E destaca facetas, muitas vezes, que aquelas pessoas nem se davam conta que existia nelas. Isso é muito legal. Então, sabe quando você coloca a sementinha do autoconhecimento? Foi quando eu me senti 2014. O Dragon Dream me colocou uma sementinha da importância do autoconhecimento nos processos que eu coordenava. É aquela sementinha, aquele despertar, né? Então, eu gosto muito dessa abordagem do corpo, né? Porque a alma, ele é o que traz a alma, né? E Jung fala muito isso, né? O corpo ele é fundamental porque ele traz a alma, né? Ele aterra a alma, né? Ele aterra a alma nesse mundo. Então, que a alma é a nossa busca mais importante, né? Que é o nosso self, mas é nele que também se acopla a diversas questões que são importantes dentro do processo de autoconhecimento, né? E também queria falar uma questão que me veio também como trazer essa questão do autoconhecimento, né? Que é uma questão que eu também tenho olhado bastante. Se a gente for pensar em projetos que fracassaram, e projetos que fracassaram, que não deram certo, evoluíram até um certo momento, depois terminaram, isso faz parte também, né? A gente precisa também sair um pouco dessa coisa, né? O projeto ele tem que ser sucesso, ele tem que dar certo. O fracasso ele tem que ser mola para questões melhores ainda, possibilidades maiores ainda, né? Mas se a gente for fazer uma análise, e é isso também que eu tenho me esmerado um pouquinho para tentar entender, um grupo somente de sonhadores vai ser difícil levar um projeto até o final. Porque a habilidade deles está muito no campo do autoconhecimento, da troca, mas, por exemplo, eles não vão conseguir planejar, executar, porque não é um ponto forte para eles, não é importante para eles, né? Assim como um grupo só de pessoas que executam e não olham para o autoconhecimento, um conflito pode ser dado e a coisa pode ser implodida, porque ele não consegue reconhecer no outro um espelho, ele não consegue ter essa visão que o outro pode trazer uma faceta que é importante para ele, que ele não se dá conta, né? Então, eu acho que num projeto que reúne pessoas, essas habilidades, elas têm que ser rastreadas, sabe? Entender cada indivíduo, a potência de cada indivíduo e tentar encaixar esse indivíduo nessas atividades relativas à potência dele. Ele entendendo que os pontos fracos existem, que são nesse campo, e o Dragon, ele faz isso. Ele faz isso de uma maneira indireta, que são as canetas, né, Kamala? Verde, preta, vermelha, né? Se eu não me esqueço aqui das cores, que eu sempre me esqueço. Mas eu entendo a lógica da abordagem, que é a mais importante, né? É aquele que tem habilidade, mas não quer fazer mais, porque é tão fácil para ele, porque é uma potência fácil para ele. Ele não quer fazer mais.
aquele que quer aprender porque ele não sabe fazer, então é provavelmente um ponto fraco, e aquele que topa ensinar, né? Porque tem aquele que faz que não aguenta nem mais ensinar, porque geralmente é isso, né? A gente sempre usa aquela pessoa que sempre faz orçamento no projeto, é o ponto forte dela, mas ela não aguenta mais fazer aquilo, porque ela precisa desenvolver outras habilidades. E aí, checar, você aguenta fazer isso ou você quer desenvolver outras habilidades? Né? E você pode ensinar alguém? Então, já que você não vai fazer diretamente, você pode ensinar alguém, então, dentro dessa sua habilidade? Né? Esse olhar para o grupo, enquanto facilitadora, enquanto membro do grupo mesmo, enquanto pessoa, é fundamental, sabe? Quais são os meus pontos fortes e quais são os meus pontos fracos? E eu não vou insistir em querer desenvolver o meu ponto fraco, porque eu nunca vou conseguir desenvolver totalmente, 100%. Eu vou melhorar um pouquinho, eu posso melhorar ao longo da prática, da experiência, mas eu não... É um erro, né, que as pessoas falam, eu vou usar aquele projeto. Antes eu pensava assim, o Dragon Dreaming é bom porque eu vou estar desenvolvendo coisas que eu não sei fazer. Mas tem coisas que eu não gosto de fazer. Por exemplo, planejar é uma coisa que eu não gosto de fazer. É a minha função sensação inferior, e eu já sei. Não adianta. Não adianta que não sai. Porque é incômodo para mim. Eu posso até aprender um pouco, mas eu não vou tocar um planejamento sozinha porque eu não tenho habilidade. Mas eu vou tocar, sim, uma execução da melhor maneira, o quadrante do sonho da celebração de melhor maneira em função da minha tipo de personalidade. Né? Então, é importante verificar se há uma diversidade, porque o Dragon fala nisso, ele é um espelhamento, ele é biomimética também, né? O Dragon Dreaming é projetos para a Mãe Terra, pensando nessa biomimética, né? A natureza, o campo natural, né? O ambiente natural, ele é perfeitamente equilibrado dentro de uma puta diversidade, né? Cada um fazendo a sua função melhor possível. Por que os grupos não podem fazer isso? Olhar para a sua diversidade, ter diversidade, e olhar e fazer, cada um fazer aquilo que sabe fazer melhor. Vai andar melhor, vai andar mais rápido, vai chegar no processo, no indicador melhor, no resultado melhor, porque vai estar todo mundo satisfeito. E aí vai botando as questões de autoconhecimento, vai trabalhando algum bloqueio ali, vai trazendo essas especificidades aos poucos. Mas de começo, se a gente não olhar para essa potência da diversidade e da habilidade forte de cada um, né? É difícil, porque a gente vai entrar num processo já querendo desenvolver ponto fraco, já indo para conflito, já indo para bloqueio. Não dá. Né, Kamala? Aí implode tudo. Eu acho que a ideia, né, não é essa. A importância da gente se conhecer e conhecer os outros aos poucos, para saber com quem você está lidando, tanto em relação a você mesmo quanto em relação ao outro, para não criar expectativas que você mesmo não possa atender ou que o outro não possa atender. E aí, ir trabalhando dentro das potências, desenvolvendo as limitações que cada um acha que quer e deve desenvolver, até onde acha que quer e deve desenvolver, né? Porque faz parte, sem querer agredir a sua própria natureza. Então, isso que a Érica traz, assim, não adianta o coelho querer subir em árvore, né? Ou o sapo querer sair voando. Não adianta. Tem coisas que realmente você não vai desenvolver, e também é através do autoconhecimento. Né? A gente tem capacidade de desenvolver muita coisa. Eu acho assim, quase ilimitada. Desde que isso nos traga satisfação, prazer, né? Não adianta a gente ficar trabalhando no autoflagelo, né? Querendo ser aquilo que realmente a gente não é e que não faz nenhum sentido pra gente. Então, isso que eu queria trazer hoje, né,
dessa importância fundamental. Eu não acredito que exista projeto colaborativo bem-sucedido sem algum grau de autoconhecimento dos participantes. E, ao mesmo tempo que eu acredito que esses projetos são um ótimo ambiente para a gente conseguir se enxergar e se desenvolver através da relação com o outro, né? Acho, assim, o lugar ideal para a gente se perceber. E queria reforçar mais uma vez, porque eu já quero ir caminhando aqui para o encerramento, que se deixar eu e a Érica, a gente fica aqui o dia inteiro falando uma com a outra, a gente pode capaz de ficar horas. Mas queria reforçar a importância da prática. Obrigada, Eliana. Ela está dizendo que a gente é um presente de Páscoa. Falei no início, né? Sexta-feira da Paixão, que a gente é apaixonado por esse assunto. Mais uma vez, reforçar a importância de trazer essa prática para o dia a dia, para o cotidiano dos projetos, das organizações. Eu ouço muito, muito, muito mesmo as pessoas falarem que não tem tempo. Então, assim, o argumento, não, a gente já tem tanta reunião para decidir, a gente tem tanta coisa para fazer, não dá tempo de ter rodada de feedback, de ter círculo de partilha, né, de ter processos que vão cuidar desse campo mais sensível, desse campo das relações. A gente chama também muito de cuidado das relações. E eu queria dizer para vocês que, na minha visão, isso é uma imensa armadilha. Por quê? Quando a gente tem relações conturbadas, quando a gente tem pouco processo de espaço de cuidado, né? As partes práticas e objetivas do projeto, elas ficam mais lentas e mais dificultadas. Então, quando você dedica um tanto de tempo, né, um tanto de espaço para cuidar desse lado mais sutil das relações, você ganha tempo na parte prática, porque as coisas ficam muito mais fluidas. Você consegue decidir as coisas com mais facilidade, você consegue fazer com mais facilidade porque não tem um monte de ruído nesse campo, entende? Então, dedicar tempo a cuidar das relações e, portanto, ao autoconhecimento e ao conhecimento do outro, não é perda de tempo, é investimento de tempo. Esse tempo, ele volta multiplicado lá na realização. Eu acredito e vejo isso com toda a frequência que eu sou capaz de praticar. Então, isso, assim, é o resumo do que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Érica? É por aí, Kamala, eu também concordo, e me ver e me relacionar com o outro é o processo, né? É o processo que vai me colocar à frente como uma pessoa melhor, mais integral, mais consciente de si e da realidade externa, né? Eu digo também da necessidade dessa compreensão, né? É necessário ter essa compreensão da realidade interna, nossa, individual, mas também é necessário a gente ter uma compreensão dessa realidade externa do que nos cerca, né? Porque senão, como você falou, vai ficar muito no eu, no eu, no eu, na minha iluminação, e o resto aí está acontecendo e eu não estou nem... E o outro é o veículo, né? Jung e os grandes terapeutas já dizem, o outro é o veículo para o meu conhecimento. Estar no mundo com o outro é o principal veículo para o meu autoconhecimento, porque há o espelhamento. Porque eu sozinha não vou dar conta de saber as minhas facetas. Eu preciso do outro para ver a reação que eu provoco no outro, naquele momento, naquele processo, para que eu tenha combustível, para que eu tenha material para ser trabalhado, né? E eu queria deixar só um exercício prático, assim, porque a gente falou um pouco das funções, né? Da importância de entender aqui, quem está na live, que conhece o Dragon Dreaming, olha a roda do Dragon Dreaming, faça a roda e se posicione, né? Eu gosto mais de estar no quadrante do sonho, a tendência é que eu seja mais intuitivo. Eu gosto de estar mais no quadrante do planejamento, a tendência é que eu seja pensamento, um tipo mais pensamento. Eu gosto de estar mais no quadrante da execução, a tendência é que eu seja um tipo mais sensação, né? Um tipo psicológico sensação.
Ou eu gosto muito de estar no quadrante da celebração. E a tendência é que a minha função principal seja a função sentimento. E a partir daí, a gente pode estar dialogando com as nossas potencialidades e entendendo os nossos pontos fracos. Porque cada função dessa tem uma função inferior, que geralmente é aquela que precisa ser trabalhada, né? E isso pode ser até tema de uma próxima live, assim como os bloqueios, mas eu queria deixar esse exercício, né? Olhar para a roda, e quem conhece a roda bem, quem já aplica, quem já executa, ou aonde eu gosto de estar no momento do Dragon Dreaming, aonde que me dá mais satisfação, né? E aonde eu tenho mais bloqueio, né? Isso é um bom caminho para o autoconhecimento, por exemplo. Perfeito, Érica. Eu vou complementar essa proposta de exercício que a Érica está deixando. Caso esteja alguém aí online ou assistindo a gente depois que não conheça ainda a roda do Dragon Dreaming, vocês podem acessar, tá? No site do Dragon Dreaming Brasil. Tem uma série de documentos que foram escritos pelo John Croft, que se chamam fichas técnicas. Assim, é material para uma vida lendo. Existe também disponível um outro material que se chama Guia Prático do Dragon Dreaming. É um material aberto, está disponível. Vocês conseguem encontrar ele no Google. Vamos sim fazer uma live sobre bloqueios. A gente já anotou aqui o pedido do tema. Então, quem ainda não conhece a roda, é fácil de conhecer ela, tá? Através da internet, ou aqui mesmo no perfil do Dragon Dreaming Brasil, ou no site. E a complementação que eu queria fazer é desenhem essa roda no chão, ou na terra, ou na areia, ou escrevam em papeizinhos e coloquem no chão. E aí, trazendo um pouco dessa questão do corpo, né, que a Érica ressaltou, que eu gosto de trabalhar, caminhem pela roda e sintam no corpo de vocês a sensação que vocês têm em cada quadrante. Né? Se você se sente confortável, se você se sente num espaço que parece que faz sentido para você, se você se sente desconfortável. E você pode fazer isso para você na vida, você pode fazer isso para você em cada projeto do qual você faz parte, porque, eventualmente, você pode ter mais aflorados características diferentes, dependendo do projeto no qual você está envolvido. Então, pode acontecer de um projeto você estar ali com mais características de sonhador aflorado e no outro com mais características de realizador, por exemplo. Lembrando que todo mundo tem um pouquinho de cada um dentro de você, mas em algum desses quadrantes muito mais predominante, ou dois, né? E alguns menos predominantes. Você pode também se sentir muito confortável num limiar entre um quadrante e outro. Então, é maravilhoso esse exercício que a Érica trouxe e é uma excelente oportunidade dessa prática de trazer o corpo, de não apenas olhar e pensar, sou mais sonhadora, sou mais planejadora, como que eu me sinto mentalmente em relação a isso, mas sim, o que o meu corpo me diz de como que eu me sinto em cada lugar desses, tá? E dentro de um projeto você pode fazer isso também com todos os participantes do projeto, e aí você pode ter uma boa imagem visual, se o projeto está equilibrado, né, Érica? Como a Érica falou das 4 personalidades, se a gente tem um pouco de cada pessoa, se tem algum buraco, se está faltando ali um celebrador, se está faltando ali um planejador, um realizador, enfim. É uma forma da gente conseguir perceber isso por um caminho mais sutil, mas que traz uma representatividade visual. Porque quando você olha para a formação que as pessoas estão ali, você consegue ter uma ideia de como que você está dentro desse grupo. Então é isso. O Elson falando aqui que estava com saudade de falar do Dragon. Eu também adorei. Sempre muito bom conversar com a Érica. Adorei estar com vocês aqui. Se alguém ainda tiver alguma pergunta, né, quiser deixar aqui no chat pra gente. Se alguém tiver uma pergunta, uma sugestão da próxima live, que já tem, né, algumas. Já a gente vai fazer pra gente. Queria agradecer muito a participação de todos, né, de todos vocês. Eliana Arruda aí, firme e forte durante toda a live. Elson, muito obrigado também pela interação.
Foi muito bom. Gente, para quem só conseguiu pegar um pedaço ou está chegando agora, essa live vai ficar gravada aqui no perfil da Rede Dragon Dreaming Brasil, tá bom? Então, quem quiser assistir de novo, quem quiser compartilhar com algum amigo, vai estar aí disponível. E Érica, quer deixar alguma... Agradeço a rede, ao convite, Kamala. Agradeço a rede. A gente está sempre disponível, né? A gente estava já querendo fazer essa dupla aí de lives um tempo, né, atrás já. E é isso, sigam minha página, Delphos Natureza Integral. É uma página que eu estou abordando justamente a temática socioambiental junto com aspectos de autoconhecimento, né? Como gestor, como facilitador, a importância desse aspecto de autoconhecimento na execução de projetos socioambientais, que é o Serviço à Mãe Terra, né? Que é justamente o Serviço à Mãe Terra. E é isso, Kamala. Vamos para a praia? A gente está um dia lindo aqui no sul da Bahia. Tá um sol, assim, a gente passou um período de chuvas intensas e desastres com chuvas, inclusive, então a gente está. Obrigada, Eliana. A Eliana já disse que já está seguindo nós duas. É isso Vamos aí. lá. Vamos Fazemos lá. live em separado, cada uma na sua temática. Sigam, que é sempre super informação. Vamos fazer mais coisas juntas também, né? Para quem ainda não ouviu, meu nome é Kamala Aymara, Kamala com K. Vocês me encontram aí no Instagram pelo meu nome mesmo, tá bom? Vai ser muito bom estar com vocês. Muito, muito obrigada pela participação. A Eliana deixou mais uma sugestão, Érica, da gente explorar diferenças culturais, muito importante. A gente vive isso intensamente aqui onde a gente mora, porque é uma vilazinha muito pequena aqui no litoral da Bahia, tinham cerca de 5 mil habitantes quando a gente chegou, agora vem crescendo exponencialmente o número de 12 a 15 mil. 12 a 15 mil. Então a gente vive intensamente conflitos por conta de diferenças culturais, né? E acho que também pode ser um tema aí. Diferenças sociais, né? Diferenças sociais, culturais, econômicas, muita coisa. Queria agradecer também a Carla, que é a nossa comunicadora da rede Dragon Dreaming Brasil, que me convidou para fazer essa live, por consequência a Érica também. A Eliana está falando que ela trabalha com diferentes países. Hã? Imagina a complexidade. Eu imagino, minha filha. Em inglês ainda não falo, eu fico imaginando. É muita coisa. Então, Carla, você viu aí que tem sugestão de mais um monte de temas. A gente volta qualquer dia desses. Continuam seguindo aí o perfil da Rede Dragon Dreaming, que vocês podem acompanhar. Fique à vontade, né, Kamala, de acessar a gente pelo direct para a gente conversar, trocar experiência, né? Com certeza. Nós somos atuantes, consultoras, né? A gente tem muita experiência e a gente sempre quer trocar. Para a gente também a troca de experiência é muito importante para o nosso aprendizado. Eu gosto muito de trocar experiência, fique à vontade. Pode mandar a mensagem por direct que a gente responde na medida que a nossa internet aqui permitir. E é isso aí. Muito obrigada. Bora pra praia. Bora pra praia. Bom feriado. Bom feriado para todo mundo e até a próxima. Beijo, minha amiga. Até daqui a pouco. Beijo. Até mais. Até mais.